Som, teste. Fala, jovens, como vocês estão? Tô com saudade de vocês, jovens, vocês não têm noção da saudade que o papai tá de vocês. Nessa videoaula, que vai ser um pouquinho longa, vou falar basicamente sobre os algoritmos de busca em profundidade e em largura em grafos. São os dois algoritmos clássicos de grafo, mas também falarei de vários outros algoritmos, tá? Porque, como a gente já sabe, grafos têm várias aplicabilidades. Vou falar um pouco de algumas dessas aplicabilidades aqui e explicar alguns desses algoritmos também. Vamos lá. Esses algoritmos de busca em profundidade ou busca em largura, na verdade não são buscas, né? São percursos. Assim como a gente fazia percurso na árvore binária, por exemplo, em ordem, pré-ordem ou pós-ordem, a gente faz percursos em grafo. Então aqui eu estou falando que eu quero percorrer esse grafo, todos os nós dele, e não simplesmente buscar para encontrar um nó do grafo, né? Há duas formas básicas de fazer esses percursos. Uma a gente chama de percurso em profundidade, outra em largura. A busca ou percurso em profundidade utiliza recursividade. E a busca em largura utiliza uma fila, que é aquela estrutura de dados FIFO, First In, First Out, primeiro a entrar, o primeiro a sair. Nos livros didáticos é comum encontrar os termos busca em largura e busca em profundidade, não percurso, tá? Comecemos então pela busca em profundidade, do inglês Depth First Search, DFS. É muito comum encontrar como DFS também nos livros, tá? A ideia é o seguinte: a partir de um nó inicial qualquer, então você escolhe a partir de que nó você começa o seu percurso, diferentemente do que acontecia com as árvores, né, que a gente sempre começava da raiz, a gente percorre recursivamente a adjacência, que é a vizinhança, até que não se possa mais encontrar novos vizinhos não visitados. Quando a gente chega nesse ponto em que não tem mais vizinho não visitado, o algoritmo volta na recursividade, ou seja, realiza backtracking. Esse backtracking é a volta da recursão, mantendo a mesma lógica para os nós que não foram visitados nesse backtracking, tá? Vamos ver certinho como que vai funcionar isso nesse grafo aqui. Então eu tenho esses vértices e essas arestas, e vamos supor que eu quero fazer uma busca em profundidade a partir do vértice 0. Então, a partir do vértice 0, o que eu faço? Marco esse vértice 0 como um vértice visitado. Tenho dois significados de visitado aqui neste caso. O primeiro é quando eu acesso o vértice pela primeira vez, eu visito ele. E o outro aspecto é quando eu esgoto a vizinhança desse vértice. Então tem essas duas semânticas diferentes no algoritmo de busca em profundidade. Começando do vértice 0, eu olho qual é a vizinhança do 0. Do 0 eu posso ir para o 1 ou para o 9. Tanto faz ir para o 1 ou para o 9. Vamos supor que o meu algoritmo foi para o 9. E aí aqui existe a abordagem de programação, né? Eu poderia pensar numa abordagem de uma lista de adjacências que vai primeiro para o menor número, o menor vértice, e aí ele iria para o 1. Ou posso pensar numa abordagem que faça aleatoriamente, por exemplo, tá? Depende aí de como foi implementado. Mas do 0, vamos supor que fui para o 9. Agora eu continuo deste vértice aqui. Então eu vou tentar aprofundar a minha busca o quanto der, tá? Do 0 foi para o 9, olho a adjacência do 9. Do 9 eu só consigo ir para o 8. Então eu vou para o 8. Do 8 eu posso ir para o 1 ou para o 7. Tanto faz. Vamos supor que eu vá para o 7. Aqui no 7 eu tenho várias opções, né? Eu posso ir para o 3, para o 6, para o 10 ou para o 11. Vamos supor que eu vá para o 10. Fui para o 10, olho do 10. Do 10 eu só tenho o 11 como possibilidade, então vou para o 11. Quando eu vou para o 11, do 11 eu só tenho o 7 como possibilidade para ir. Só que o 7 já está visitado. Então eu esgotei para este nó aqui os nós adjacentes, né, os nós vizinhos não visitados. Neste ponto aqui acontece backtracking. Então a minha busca começa a voltar na recursividade até o ponto em que eu consigo prosseguir para novas adjacências. Então aqui no 11
eu tenho a outra semântica, que é a semântica do nó que já foi esgotado. Por isso que eu pintei ele de cinza, tá? Ele foi esgotado, volta recursivamente para o 10. O 10 também foi esgotado. Ele volta recursivamente para o 7. Quando ele volta para o 7 não foi esgotado. Eu posso ir para o 3 ou para o 6. E aí vamos supor que eu vá para o 3. Fui para o 3, continuo o processo. Do 3 posso ir para o 2, para o 4, para o 5. Suponhamos que a gente vá para o 2. Fui para o 2. Do 2 não tenho mais para onde ir. Ele está esgotado. Então eu volto, faço um backtracking, volto para o 3. Do 3 posso ir para o 4 ou para o 5. Vamos supor que fui para o 4. Fui para o 4. Do 4 não tenho mais para onde ir. Faço um backtracking. Fica cinza, volto para o 3. Agora do 3 eu tenho que ir para o 5, não tem jeito. Vou para o 5. Do 5, vou para o 6. E do 6 eu só poderia ir para o 7, mas o 7 já está visitado. Reparem que eu não formo ciclos, né, na minha busca. Quando vai para formar um ciclo, eu paro. Então aqui nesse 6 acontece um backtracking do 6 para o 5, depois do 5 para o 3, do 3 para o 7 e aí do 7 para o 8. Tá? Então do 6 fica cinza, volta para o 5 que fica cinza, volta para o 3 que fica cinza, volta para o 7 que fica cinza, volta para o 8. O 8 ainda tem o 1 para ir. Então eu finalmente visito o 1. O 1 teria o 0, mas o 0 já está visitado. Então ele está esgotado, fica cinza, volta para o 8 que fica cinza, volta para o 9 que fica cinza e volta para o 0 que fica cinza. E aí eu terminei o percurso em profundidade deste grafo aqui. Se eu perguntar numa prova, numa lista de exercícios, qual foi a sequência de nós visitados nesse algoritmo, né? A sequência neste caso foi 0 para 9, para 8, para 7, para 10, para 11, para 3, para 2, para 4, para 5, para 6 e para 1. Então de 0 foi para 9, foi para 8, foi para 7, para 10, para 11, aí voltou, foi para 3, para 2, para 4, para 5, para 6, voltou tudo aqui para o 8, foi para 1. E aí voltou para o 0. Beleza? E aí eu tenho aqui um exercício. Qual seria a sequência de nós visitados caso o algoritmo de busca em profundidade escolhesse sempre o vizinho de menor número a cada passo? Então a gente começou do 0 e aí ele foi para o 9. Mas imagine que a abordagem seja escolher o de menor número. Então do 0 ele iria para o 1. Como que ficaria o percurso? Quais são os nós que ele visitaria? Pausa o vídeo aqui nesse ponto e faz esse exercício. E aí confere com a resposta que vai estar depois, tá? A resposta é essa daqui, ó. Essa daí é a resposta esperada. Eu passo por estes nós. Beleza? Então este daí é o algoritmo de busca em profundidade. Como que ele é algoritmicamente, né? Trouxe aqui um código em Python, porque vocês adoram Python, né? Esse código ele leva em conta algumas coisas. N é o número de vértices do grafo. G é o próprio grafo, que eu posso representar como uma matriz de adjacência ou como uma lista de adjacências. Tá? Então, estou chamando ele de G aqui. Lembrando aqui as possíveis representações, né? De matriz de adjacência e de lista de adjacência. Então, aqui se eu quero saber os vizinhos, a lista de adjacência do vértice 1, eu olho para a linha e vejo onde tem 1. E aqui, se eu quero saber os vizinhos de 1, eu vejo quais são os nós que estão na minha lista. E aí eu vou ter um array, que eu chamei de visitados, que é um array com n elementos, porque eu tenho n vértices. E ele vai indicar se o 10º vértice foi visitado ou não. Os meus vértices estarão sempre numerados, né? Tem um array de 10, então significa que o meu grafo vai de 0 até 9. Vai dos vértices 0 até 9. Visitados de 10, vai ter aqui 10 elementos de 0 até 9, cada um indicando o vértice, né? E aí, inicialmente, nenhum está visitado, está tudo como false. Então, esse array aqui é um array de booleanos. Se o nó 1 for visitado, então na posição 1 aqui do array, vira true.
É isso. Essa daqui é a semântica deste array visitados aqui. Como que é a função depth first search, busca em profundidade, a partir de um nó V qualquer do meu grafo G? Se dentro do meu array visitados, chamei de visitor aqui, né? Devia ter traduzido, perdão. Se esse vértice V já estiver sido visitado, retorna, não tenho mais nada para fazer. Se não, coloque ele como visitado. E aí você pega os vizinhos desse vértice. E aí você faz o seguinte, para cada um dos vizinhos, chama recursivamente a busca em profundidade. Então, lá a partir do vértice 0, eu tinha os vértices 1 e 9 como vizinhos. Eu marquei o vértice 0 como visitado, os vizinhos eram 1 e 9. Para o vértice 1, faço a busca em profundidade a partir dele. Depois que voltar tudo, ele vai fazer para o vértice 9. Tá? Então, eu tenho um for e tenho a recursividade dentro dele. Este daqui é o algoritmo da busca em profundidade. É fácil de implementar, no fim das contas, se a gente souber trabalhar com essas estruturas de dados, né? A lista de adjacências e um array. Aplicações, né, da busca em profundidade. Para que ela serve? Bom, ela tem algumas aplicabilidades bem importantes. Uma delas é identificar componentes conexos de um grafo. A gente já falou que um grafo é considerado conexo se, a partir de um vértice qualquer, eu consigo alcançar qualquer outro vértice do grafo. Então, este grafo aqui é um grafo conexo. Esse daqui também, esse daqui também, esse daqui também e esse daqui com um nó só também. Se isso daqui tudo for um grafo, então eu tenho um grafo desconexo, porque a partir deste nó eu não alcanço esse daqui, por exemplo. Mas eu tenho diferentes componentes conexos. 1, 2, 3, 4, 5 componentes conexos. E aí, para que isso daqui poderia ser útil? Por exemplo, para modelagem de intranets num polis de tecnologia. Para eu saber, por exemplo, relacionamentos de mafiosos de uma equipe de tráfico, por exemplo. Então, eu tenho um mandante que se relaciona com outra pessoa e com outra, e eu identifico milícias para a polícia. Ou então, para identificar possíveis áreas de alagamento, né? Se acontece uma chuva neste lugar aqui, quais são os pontos possíveis de alagamento? Tem que ter uma análise dos fluxos e das conectividades possíveis para eu saber onde estão esses alagamentos, tá? Então, eu tenho algumas aplicabilidades só com este exemplo aqui de componentes conexos, tá? E aí, como que eu uso a busca de profundidade, a busca em profundidade, para identificar isso daqui? A ideia é muito simples. Realize a busca em profundidade a partir de um vértice não visitado. Rotule todos os vértices alcançados por essa busca com o mesmo número inteiro. Então, vocês vão manter um contador. E vocês vão rotular todos os vértices que vocês alcançarem a partir de um nó qualquer com esse contador. Quando a busca falhar e terminar, todos os nós vão estar com esse contador. E aí você vai para os outros nós que não foram visitados. Fui para esse nó que não foi visitado. Toda vez que você faz de novo a busca, você soma um num contador. E aí então eu vou ter todos esses daqui com contador 0, todos esses com contador 1, todos os desses com contador 2 e assim por diante. Como que eu poderia fazer isso programaticamente, né? Novamente, considerando que n é o número de vértices, e agora eu vou ter, além do array de visitados, que é exatamente a mesma ideia do array de visitados que eu mostrei anteriormente, vou ter agora um array chamado conexos, que também é de tamanho n. Inicialmente, esse conexos está inicializado só com zeros, ele é um array de inteiros. E ele contém os contadores de cada componente conexo. Isso significa que o iésimo vértice ele é conexo ao jésimo se eles possuem o mesmo valor nesse array aqui. Ou seja,
Vamos supor que esses nós aqui sejam os nós 0, 1 e 2. Eles são conexos e estão sendo conexos com 0. Então, aqui nesse array, nas posições 0, 1 e 2, eu teria os valores 0. Aí eu tenho esses aqui como sendo os nós 3, 4, 5 e 6. Vamos supor isso, 3, 4, 5 e 6. E eles estão com o valor 3. Então, nesse array de conexos, nos elementos, nas posições 3, 4, 5 e 6, eu teria o valor 3. É isso, essa daí é a semântica. Como que eu faria essa função? Tem uma função aqui que eu chamei de encontra conexos, e eu fiz para todo nó do grafo, todos eles, eu faço o seguinte: se o nó não estiver visitado, some 1 ao contador. E aqui eu estou considerando o contador como uma variável global, mas poderia passar por parâmetro aqui com o valor 0 inicialmente, tá? Somo 1 no contador, e aí eu chamo a busca em profundidade para esse nó, passando esse contador. Na busca em profundidade, faço uma pequena alteração. Eu marco o nó como visitado e eu coloco o contador no array de conexos. O restante é a mesma ideia. Para cada próximo nó da adjacência que eu tiver, se ele não for visitado, chamo a busca em profundidade. E aí, uma vez retornado para cá, ele retorna para cá e vai para o for de novo. Faço tudo isso daí para os outros vértices. Fiz uma animação aqui para ficar bem claro. Tenho aqui as duas funções e tenho dois componentes conexos. E aí tem os números dos nós. Esse é o nó 0, 2, 5, esse é o nó 1, 3 e 4. Tenho o meu array de conexos. Eu tenho 6 vértices que vão de 0 a 5. E inicialmente estão todos com o contador 0. O contador 0 está aqui. E aí vamos começar a executar então a função encontra conexos. Nessa função encontra conexos, inicialmente eu tenho o i igual a 0. O i igual a 0, eu vejo para o vértice 0. O vértice 0, ele é não visitado? Sim, ele é não visitado, não visitei ele ainda. Então, somo 1 no contador. Então, agora o contador vai valer 1. E aí eu chamo a busca em profundidade, passando o meu vértice 0 e o contador 1. Entrei nessa função aqui. O vértice é marcado como visitado. Então, o vértice 0 passa a ser visitado. Marquei ele aqui como visitado. E o conexus de 0 recebe o contador. Então, aqui o conexus da posição 0 vai receber 1, que é esse passo aqui. Passo para esse for. Para todas não, para o próximo, né? Se esse vértice próximo não for visitado, eu chamo recursivamente. Então, vamos supor que aqui eu posso ir para o 2 ou para o 5. Vamos supor que eu estou indo agora para o vértice 2. Então, eu estou usando aqui a abordagem do menor vértice. Fiz lá, ele não estava visitado, chamei a função de novo. Ele colocou aqui agora o vértice 2 como visitado. Agora ele vai para o conexus de 2 recebe 1. Recebe o mesmo valor que o 0 tinha recebido. Então, agora eu tenho 0 e 2 com o mesmo valor aqui em conexos, significando que eles fazem parte do mesmo componente conexo. Tá? Vou para o for a partir desse vértice aqui, pego o próximo elemento da adjacência, só pode ser o 5. O 5 é não visitado? Sim, o 5 é não visitado, então chama recursivamente. Chamei recursivamente, marco ele como visitado. Marcando o 5 aqui como visitado, eu coloco agora em conexos desse vértice 5 o contador, passa a ser 1. E aí agora eu esgotei, né, a minha busca em profundidade. Ele faria um backtracking até o 0 e eu voltaria para quem chamou ele. Lembrando que o i aqui era 0, né? Chamei ele aqui, ele volta para o for e agora o i vale 1. O 1 foi visitado? Não, o 1 não foi visitado. Então faço a mesma coisa, somo 1 no contador. Quando eu somo 1 no contador, o contador vai para 2. E aí eu chamo a busca em profundidade para o vértice 1, passando 2 no contador. O vértice 1 é marcado como visitado. E aí na posição 1 do conexo, eu coloco o contador, que agora é 2. Qual é o próximo vértice que eu tenho a partir deste 1?
Veja qual que é. O próximo que eu tenho aqui só é o 4. O 4 é não visitado? Ele é não visitado. Então, eu faço de novo a busca, ele vai chamar para cá. Marco ele como visitado. E aí, marco o Connexus na posição 4 com o contador. Fica 2 aqui. De novo, adjacência do 4. Adjacência do 4 é o 3. O 3 é não visitado? O 3 é não visitado. Então, chamo recursivamente. Marco o 3 como visitado. E na posição 3 do Connexus, coloco 2. E aí eu esgoto a minha busca em profundidade, faço backtracking até 1, volto para cá e o for vai ter que somar em uma unidade de novo. Então agora o i vale 2 aqui. O i valendo 2, ele vai testar aqui, né? 2 é não visitado? Não, o 2 é visitado. Então ele cai fora, volta para o for de novo. O i vale 3. 3 é não visitado? Não, 3 é visitado. Então o i passa para 4. 4 é não visitado? Não, ele já foi visitado. O i passa para 5. 5 é não visitado? Não, ele já foi visitado. E aí eu finalizo o meu programa e posso retornar esse array de Connexus aqui. E aí nesse array, para saber o número de componentes conexos, é simplesmente eu ver o contador. E para eu saber quais são os componentes conexos, eu verifico quais são os nós que têm o mesmo número. Então, os componentes conexos são 0, 2 e 5, 1, 3 e 4. Beleza? Outras aplicações, gente, de busca em profundidade. Eu posso encontrar ciclos. E aí, quando é que eu vou encontrar ciclos num grafo? Quando a minha busca em profundidade começar a fazer backtracking. Significa que eu encontrei um ciclo. Verificar se um grafo é bipartido também é uma aplicação da busca em profundidade. Criar labirintos. Eu tenho uma abordagem da busca em profundidade que, dada uma determinada situação, eu tiro uma aresta do grafo e aí eu crio um beco sem saída no grafo. Ou seja, crio um labirinto. Prossigamos. Vimos a busca em profundidade. A próxima busca é a busca em largura, que é a Breadth First Search. A busca em largura, ela visita os nós como se fossem camadas do grafo. Então, vamos supor que isso daqui seja uma rede de amizades. O 0 é amigo do 1, e é amigo do 3 e é amigo do 2. Aí o 1 é amigo do 0 e do 3, o 3 é amigo de todo mundo, tá? O que a busca em profundidade faria? A partir do 0, considerando o 0 como vértice inicial, eu visito o 0 e aí eu visito todos os amigos de 0, que são 1, 2 e 3. Visitei todos os amigos de 0, eu visito os amigos dos amigos de 0, que aí seria o 4. Então, eu tenho fronteiras, né, que são visitadas. Primeiro eu visito o 0, depois eu visito a segunda fronteira, que são esses 3 nós, 1, 3 e 2, em qualquer ordem. E aí depois eu vou para a terceira fronteira, que aqui só tenho 4. Percebam a diferença da busca em profundidade. Da busca em profundidade eu iria do 0 para o 1, depois para o 3, e aí eu poderia ir para o 4, ou para o 4 para o 2, tá? Então é uma lógica completamente diferente. Eu posso pensar visualmente, né, nessa busca em largura, como o seguinte: imagine que cada vértice é uma bola e que cada aresta é uma corda. Aí você vai levantar o vértice de origem até que o grafo esteja fora do chão. E você vai ver certinho quais são as camadas e os vértices a serem visitados. Então, se eu tenho esse grafo aqui, imaginando que são bolas que estão conectadas por cordas aqui, se eu quero começar a busca em largura a partir do 0, imagine que eu estou puxando esse 0 para cima, até que essas cordas ficam completamente fora do solo. Eu vou ficar com uma coisa mais ou menos assim, né? Eu ficaria com o 0 aqui, aí o 2, o 4, o 3 e o 1, e o 5 lá embaixo. Ficaria uma coisa assim. E aí eu consigo ver mais claramente quais seriam as camadas, né? O que significa isso? Que na busca em largura a partir do 0, eu visitaria o 0, depois eu visitaria os nós que estão adjacentes ao 0, e depois eu visitaria a última camada, que é o 5.
Como que isso daqui fica implementado programaticamente? Bom, dados o número de vértices, o grafo, que pode ser representado por lista ou por matriz, o array visitados e uma fila F, eu vou ter o seguinte: função BFS, que recebe um grafo e um vértice inicial. Pega esse vértice inicial e bota ele na fila. Enfileira ele. Enquanto a fila não estiver vazia, então como eu enfileirei o vértice inicial, a fila não vai estar vazia. Eu vou entrar nesse while. Enquanto a fila não estiver vazia, você desenfileira um elemento dessa fila. Lembrando que o desenfileirar vai tirar um elemento e vai retornar esse elemento, né? Então eu estou falando aqui que esse V é o elemento que foi retirado da fila F. E aí você marca ele como visitado. Marcou ele como visitado, para todo W da vizinhança de V, tá? Aqui tem a diferença em relação à busca em profundidade, né? Porque eu via o próximo na busca em profundidade e chamava recursivamente. Aqui eu estou fazendo para todo W na vizinhança de V. Se esse W não tiver sido visitado e ele não estiver na fila, eu enfileiro este W. Esse daqui é o algoritmo e não tem recursividade nessa versão que está aqui, tá? Vamos de novo ver passo a passo desse algoritmo com um grafo. Tenho aqui o meu grafo e tenho a minha fila. Vamos começar a execução. Imagine que eu estou começando ali do vértice 0, tá? Comecei do vértice V0, o que eu tenho que fazer? Primeiro, vou enfileirar o 0. Coloquei o 0 aqui na fila. Enfileirei o 0, vou para a linha de baixo. Enquanto a fila não é vazia porque tem o 0 lá, entro no while. Desenfileiro, ou seja, esse 0 aqui é retornado. Vira esse vértice V aqui. Vou para a linha de baixo. Marco o vértice como visitado. Marquei ele como visitado. Para todo vértice na adjacência de V, e aí quais são esses vértices? Serão 1, 3 e 2. E aí aqui eu vou fazer na ordem do menor para o maior, tá? Então vou fazer 1, 2 e 3. Para todos esses vértices aqui, eu tenho que testar. Se ele não for visitado e não estiver na fila, eu enfileiro. Qual que é o primeiro que eu vou ver? Pela minha lógica, eu vou ver o 1 primeiro. O 1 é não visitado e não está na fila? Exatamente, ele não é visitado e não está na fila. Então bota ele na fila. Botei o 1 na fila. Botei o 1 na fila. Ele volta para o for. Vou para o próximo W na vizinhança. Qual é o próximo? O 2. Vizinhança de 0. 2 é não visitado e não está na fila? Não está, então boto ele aqui. Volta de novo. Qual é o próximo agora? É o 3. O 3 não está visitado e não está na fila? Exatamente. Então, boto o 3 na fila. Coloquei o 3 na fila aqui. E aí eu esgotei toda a adjacência W do vértice V, que é o 0. Correto? Então, eu esgotei esse for aqui. Esgotei esse for, eu tenho que voltar para o meu while, né? Voltei lá para o while. A fila não está vazia? A fila não está vazia. Então, desenfileira. Bom, primeiro da fila é o 1. Então, eu vou tirar o 1. Então, a minha fila vai ficar com 2 e 3 e o 1 vai ser retornado. Fica assim. O vértice V agora é 1. Marco o vértice V como visitado. Opa. Então, agora o 1 aqui fica amarelinho. Foi visitado. Olho toda a adjacência da vizinhança de 1. Nesse caso, é só o 3, né? Aí eu olho esse 3. O 3 é não visitado e não está na fila? Não, não é o caso, porque o 3 está na fila. Então, aqui já falhou. Ele volta para o while. Voltou para o while, entra de novo, porque a fila não está vazia. Desenfileira novamente. Vou tirar o 2, vai ficar só com 3 na fila, e o 2 vai virar o vértice. Marco 2 como visitado. 2 é marcado como visitado. Para todo vértice vizinhança de 2, só tem o 3. 3, ele é não visitado e não está na fila? Não é o caso, porque ele está na fila. Então, falha novamente, volta de novo para o while. Fila não está vazia? Não está vazia. Desenfileira. Então, tiro 3,
O 3 vira o vértice V e a fila fica vazia. Marco o 3 como visitado. Para todo W na vizinhança de V, que é o vértice 3, vou fazer o seguinte. Olha para mim se ele não está visitado e não está na fila. O único que isso acontece é o vértice 4. Então eu enfileiro o vértice 4. Coloco 4 na fila. Acabou esse for, volto para o while. Fila não está vazia? Não está vazia. Desenfilera. Tiro o 4 daqui e ele vira o V. Marca o vértice 4 como visitado. Para todo nó na vizinhança, se não for visitado, não estiver na fila, enfileira. Já não tenho mais nada aqui para fazer. Então esse for termina, esse while termina e o algoritmo termina. Percorri todos os meus vértices e percorri em camadas, né? Camada 1, que é essa do 0. Camada 2, que é do 1, 2 e 3. E camada 3, que é o vértice 4. Esta, então, é a busca em largura, ou percurso em largura. Aplicações da busca em largura. Aqui eu coloquei uma aplicação da computação gráfica. Dada uma imagem, a imagem ela é representada por pixels, né? Representada por uma matriz de pixels, e cada pixel tem um valor. Então, esse valor, na verdade, é um hexadecimal. Eu coloquei 1 aqui só para facilitar, tá? Se está tudo com 1 aqui, significa que esses pixels são da mesma cor. Se está tudo com 0, significa que esses pixels são da mesma cor. Se fosse 2, seria uma terceira cor. Tá? Então, cada valor indica uma cor. Dada essa imagem com essa matriz de pixel e um pixel inicial que está numa linha e numa coluna dessa matriz, e um novo valor de cor, que eu chamei de x, eu quero colorir de x todos os pixels conectados a P. Então, se eu imaginar que esse 1 aqui é essa cor cinza e o 0 são as cores pretas, eu tenho que a minha imagem seria isso daqui, teria essa cara. Tá? Aí vamos imaginar que eu tenho o pixel na posição 2, 2, que é este daqui, linha 2, coluna 2, e eu quero colorir ele e todos os conectados com ele com o valor 3, que é azul. E aí, qual é a semântica de ser conectado neste caso aqui? O pixel é conectado a quem está à esquerda, à direita, acima ou abaixo. É isso. Nunca nas diagonais. E aí eu posso pensar em uma adaptação da busca em largura a partir deste pixel aqui, que é o meu pixel inicial. Marco ele com 3, que é a cor azul, e faço uma busca em largura na vizinhança dele. Então vamos supor que eu visite nesta ordem: esquerda, direita, acima e abaixo. A partir deste, a minha vizinhança seria este daqui e este. Como o primeiro que eu visitei foi este daqui, sigo a mesma ordem. Então, a partir deste daqui, vou visitar esquerda, direita, acima e abaixo. Tá? E vou ver quem é conectado com ele, com a mesma cor. Tá? Isso que eu estou querendo dizer. Então, aqui todos esses têm a mesma cor, né? Todos são cinzas e eu quero colorir de azul. Então, toda vez que eu marcar de amarelinho aqui, eu mudo para 3. Tudo isso aqui estaria com 3. O próximo que é conectado deste daqui é só este. Então, eu marcaria ele. Então, ó, a partir desse daqui, fiz esquerda, direita, acima, abaixo. E aí, vim para o da esquerda, fiz esquerda, direita já estava, acima e abaixo é 0. Então, não tem nada a fazer. Esgotei o desse daqui, vou para a direita. Esquerda já está feito, direita é 0, acima e abaixo tem que ser marcados. Tá? E aí, seguindo essa lógica aqui, dessa busca em largura a partir desse vértice inicial, eu vou ter isso daqui tudo sendo percorrido no meu grafo. Tá? E aí eu mudaria tudo isso daqui para 3. O que ia acontecer? Ele ia ficar desse jeito aqui, o grafo ia passar a ser colorido dessa forma. Isso daqui, basicamente, é o que acontece quando a gente desenha alguma coisa no Paint e vai com aquele baldezinho de pintura. Tenho lá um código hexadecimal para minha pintura, e aí
clico num pixel e ele acha toda a vizinhança conectada a ele e pinta daquela cor. Tá? Então, se eu tivesse esse vértice aqui inicial e falasse, olha, quero pintar de 5, que é vermelho, ele ia pintar esses 3 aqui de vermelho. E aí esses 3 aqui ficariam vermelhos. Uma outra aplicação muito importante da busca em largura é para encontrar o menor caminho entre 2 nós e um grafo não ponderado. Grafo não ponderado é aquele que não tem pesos nas arestas, tá? E aí o menor caminho seria o menor número de arestas. Por exemplo, o menor caminho entre 0 e 4 é 2, porque eu tenho 1, 2 passos para chegar no 4. Usando a busca em largura, eu consigo olhar para cada um desses níveis e à medida que eu chego no nó que eu quero, eu posso verificar qual foi o percurso que foi percorrido e verificar a distância desse percurso e também o percurso, tá? Consigo alterar então, adaptar a busca em largura para essa realidade aqui, para esse problema. E existem aí outras aplicabilidades, gente, que são em comum. Por exemplo, eu posso usar a busca em largura também para identificar componentes conexos, como eu fiz lá com a busca em profundidade, tá? Fora esses algoritmos, busca em largura e busca em profundidade, que são os mais importantes, existem vários outros algoritmos de grafo. Por exemplo, algoritmos para identificar a árvore geradora mínima. O que é uma árvore geradora de um grafo? Em primeiro lugar, para a gente falar de árvore geradora, o grafo precisa ser conexo. Ele não pode ter componentes desconexos. Então aqui eu tenho um grafo que está completamente conexo, né? A partir de um vértice qualquer, chega em qualquer outro. Ele é um grafo ponderado. O que é a minha árvore geradora? A árvore geradora é uma árvore, então lembrando que a árvore nunca forma ciclos, que envolve, que engloba, que inclui todos os vértices do meu grafo. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma árvore. Aqui é uma árvore geradora. Por que ela é uma árvore geradora? Porque eu tenho todos os vértices do grafo e eu não tenho nenhum ciclo. Ponto. É uma árvore geradora. O que seria uma árvore geradora mínima? A árvore geradora mínima é a árvore geradora cuja soma dos pesos é a menor possível. Para que isso daqui é importante? Por exemplo, para malha viária, né? Imagine que eu tenho várias possíveis localidades e eu tenho várias distâncias entre essas localidades. Eu quero fazer uma linha de metrô só porque o meu orçamento está baixo. Então eu não consigo fazer todas essas conexões aqui, né? Que seria o ideal, né? O que eu posso fazer? Eu posso pensar numa árvore geradora mínima. E aí, a partir de um lugar, eu conseguiria acessar qualquer outro lugar e eu garantiria que no total, o percurso total percorrido por esse trem é o menor possível. Existem 2 algoritmos clássicos para encontrar uma árvore geradora mínima de um grafo, que são os algoritmos de Kruskal e de Prim. Tá? Vamos então para o algoritmo de Kruskal. O algoritmo de Kruskal é o algoritmo que vai identificar a árvore geradora mínima e ele funciona da seguinte maneira. Vou selecionar em cada passo a aresta de custo mínimo e vou adicionar a uma floresta. Sempre que a adição não causar um ciclo. Vou identificar as arestas que causem ciclo e vou marcar essas arestas. Eu repito isso daqui até eu esgotar o grafo, tá? Até que todo ele esteja conectado por uma árvore. Então vamos supor que eu tenha este grafo aqui e eu quero saber qual é a árvore geradora mínima deste grafo usando o algoritmo de Kruskal. Primeiro, eu tenho que ver quais são os menores pesos possíveis. Então, olhando todo este grafo, quais são os menores pesos, as menores distâncias, se eu for imaginar que são estações de trem e as distâncias entre elas, né? Eu tenho essa distância aqui que é 5 e essa daqui que também é 5. E aí o que Kruskal faz? Ele vai pegar qualquer uma dessas arestas e vai adicionar a floresta. Ele chama de floresta porque ele está gerando essa árvore aí, né?
Vamos supor que eu selecionei essa aresta aqui, AD. Selecionei essa aresta, qual que é a próxima aresta de custo mínimo? Vai ser a minha aresta CE. Seleciono ela. Selecionadas essas duas arestas, qual é a próxima aresta de custo mínimo? Olhando os custos que eu tenho aqui, o custo mínimo é essa daqui, ó. Então eu seleciono DF. Sigo a mesma lógica. Agora qual é o custo mínimo? O custo mínimo é AB ou BE. Posso pegar qualquer uma delas, tá? Vamos supor que eu pegue a AB. Quando eu pego a AB, eu já posso marcar que esta aresta aqui forma um ciclo. Se esta aresta forma um ciclo, ela não me interessa mais na árvore geradora mínima. Eu posso descartar essa aresta, por isso que ela está marcada como vermelho. E sigo. Qual é a próxima aresta? Aresta 7. Pegando essa aresta, eu não formo o ciclo, então posso incluir ela. Quando eu incluo a aresta 7, eu tenho outras arestas que formariam um ciclo. 8 formaria um ciclo, 15 formaria um ciclo, e esse 8 aqui também formaria um ciclo. Por isso que estão em vermelho. Então, já tenho essas arestas em verde, que fazem parte da minha árvore geradora, foram colocadas na floresta, e sigo o meu algoritmo. Agora, das que estão possíveis, tenho 9, seleciono ela. Selecionado 9, eu já identifico que o 11 também formaria ciclo. E aí o meu algoritmo encerra, porque eu já visitei todas as possíveis arestas, né? Já tenho os percursos feitos. É um algoritmo difícil de implementar, tá? Mas com uma aplicabilidade prática muito grande. Qual que é a árvore geradora mínima aqui neste caso? É o que está em verde. Então, este daqui é o menor percurso possível ligando todos esses vértices. Vocês podem fazer aí com outros olhares, outras possibilidades, vocês vão ver que não vai ter nenhuma árvore geradora melhor do que essa daqui. Esse é o algoritmo de Kruskal. O algoritmo de Prim faz a mesma coisa, identifica a árvore geradora mínima, mas é um pouco diferente. Ele escolhe um vértice S para iniciar um subgrafo. Então, o que Kruskal chama de floresta, Prim chama de subgrafo. Enquanto houver vértices que não estão nesse subgrafo, você vai selecionar uma aresta segura. E aí, o que é uma aresta segura? É a aresta de menor custo possível dentre as arestas que ligam o seu subgrafo, sem formar ciclo. E aí você insere essa aresta segura e o seu vértice neste subgrafo. Vamos pegar o mesmo grafo aqui como exemplo. E aí, ao contrário do Kruskal, que olhava as arestas dos menores pesos, eu começo de um determinado vértice. Então, vamos supor que eu começo do vértice D. Quando eu começo do vértice D, eu tenho algumas possibilidades, né? AD, DB, DE e DF. Qual é a de custo mínimo? A aresta de custo mínimo é a AD. Então, a AD é a aresta escolhida. Essa daqui é a minha aresta viável. E aí, eu adiciono a aresta e o vértice ao meu subgrafo. Então, agora o meu subgrafo é esta aresta aqui. E os vértices D e A. Beleza? Aí eu vejo qual é a próxima aresta viável que se conecta a esse subgrafo. Qual é a próxima aresta viável que se conecta a este subgrafo? Olhando aqui, eu sei que vai ser a 6, porque eu teria 7, 9, 15 e 6, se conectando ao meu subgrafo, que é AD. Então, eu escolho o meu 6. Escolhi o meu 6 aqui. Agora, o meu subgrafo ficou A, D e F. Qual é a próxima aresta viável conectando esse subgrafo aqui? A próxima aresta viável é o 7. Então, eu seleciono o AB. O AB está lá. Qual é a próxima aresta viável conectando este subgrafo aqui? É este outro 7. Então, eu coloco ele ali. Qual é a próxima aresta viável conectando este subgrafo aqui? É este 5. Então, eu coloco ele. Qual é a próxima aresta conectando o subgrafo? O 9. Coloco o 9.
tá? E aí, então, eu tenho as duas árvores geradoras, a de Kruskal, que foi a primeira que eu mostrei, e a de Prim. Obviamente, elas chegam aí no mesmo resultado, tá? A complexidade deles é da ordem de número de arestas, logaritmo da base 2, número de vértices. Mas o Prim é um pouco melhor para quando eu tenho muitas arestas no meu grafo. Tá? Isso é comprovado. Então estão aí os algoritmos de busca em profundidade, busca em largura, componentes conexos, algoritmos de Kruskal, algoritmo de Prim. Tá? Bastante algoritmo já. Existem outros? Existem centenas de algoritmos com grafos. Tá? Dá para fazer uma disciplina de graduação só com algoritmos em grafo. E alguns deles extremamente difíceis de desenvolver. Outros usos. Ordenação topológica. Ordenação topológica é uma ideia de antecipação, quando um evento antecipa o outro. Por exemplo, eu tenho diferentes atividades e para fazer uma atividade B, eu preciso ter completado a atividade A. Para fazer a atividade C, eu preciso ter completado a B. Para fazer a D, eu preciso ter completado a A e a B. E aí cada uma delas tem um custo. Esse tipo de coisa. Eu tenho que ter essa ideia de antecipação. Eu consigo fazer uma ordenação topológica identificando exatamente qual é a ordem das coisas que eu preciso seguir para que eu tenha o menor custo possível no final. Isso é muito importante, por exemplo, na construção civil, né? Que eu tenho determinadas tarefas e quero que a minha obra não demore demais, quero que minha obra seja terminada no menor tempo possível, e aí eu tenho que saber exatamente quanto tempo vai demorar cada uma das ações e que ações dependem de quais ações. Então, dado esse grafo aqui, eu tenho possíveis ordenações topológicas. Por exemplo, se eu pensar em visual da esquerda para a direita, de cima para baixo, esquerda para a direita, de cima para baixo, a ordenação é 7 vem antes de 5, vem antes de 3. Está aqui. Aí o 11 vem antes do 8, está aqui. 2 vem antes do 9, vem antes do 10. Se eu pensar do vértice de menor número disponível primeiro, seria 3, 5, 7, 8, 11, 2, 9, 10. Então, eu tenho diferentes semânticas para diferentes ordenações topológicas. E aí tem algoritmo para ordenação topológica também. Outro algoritmo muito importante, muito usado na computação, é o algoritmo de Dijkstra. Esse algoritmo foi criado em 1959 e até hoje ele é um dos mais usados para a gente identificar as menores distâncias que existem de um nó para todos os outros. Então, dado um nó do grafo, ele vai encontrar a menor distância entre este nó, aqui deveria estar no singular, e todos os demais nós do grafo. Então, vamos pegar aqui esse grafo aqui. Se eu pegar esse nó D aqui e rodar o algoritmo de Dijkstra, ele vai identificar quais são as menores distâncias possíveis de D para A, de D para B, de D para E, de D para C, de D para F, de D para G. Então, a partir de um nó, eu sei a menor distância possível para todos os demais. Isso que o Dijkstra faz. Então, se eu executar o Dijkstra para todos os nós, eu tenho a menor distância possível de todos os nós para todos os nós do grafo. Existe uma explicação desse algoritmo que foi feita muito rapidinho e eu achei que ficou bem legal por esse rapaz aqui no YouTube. O vídeo tem 5 minutos, é um algoritmo legal para vocês saberem, tá? Basicamente, eu coloco que as distâncias do nó inicial para todos os outros é infinito e faço relaxamentos. Então, desse infinito eu vou diminuindo essas distâncias com base nas distâncias que eu já encontrei. Então fica aí como exercício para vocês olharem esse algoritmo de Dijkstra. Nessa aula então vimos algoritmo de busca em profundidade, busca em largura, algoritmos de componentes conexos, Kruskal, Prim e falei de algumas outras aplicabilidades de grafo, tá? Com isso, pessoal, a gente termina a ementa da disciplina. Eu não queria simplesmente dar busca em largura e busca em profundidade, porque é um assunto muito abrangente, muito importante. Acredito que vocês vão ver bem mais coisas na disciplina de algoritmos e complexidade que vocês vão ter no ano que vem.
Se vocês não tiverem, a gente tem disciplinas de tópicos de computação mais para frente, e nessa disciplina de tópicos a gente pode abordar qualquer coisa, inclusive algoritmos em grafos, algoritmos de otimização, tá? E aí a gente pode negociar isso mais para frente, tá bom? Mas é uma área com desafios muito importantes, desafios difíceis para a computação, e que quando tem profissionais muito bons trabalhando, esses profissionais são muito valorizados, porque é uma área com pouca mão de obra especializada, tá? Então compensa aí dar uma olhadinha nesses algoritmos de grafo, beleza? Python já tem muitas bibliotecas prontas que deixam esse trabalho um pouco menos difícil. Um abraço para vocês, eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês, que vai contar com uma P2. Eu vou deixar essa lista para vocês responderem até terça-feira. E a prova que seria na terça-feira, eu vou passar para sexta-feira, beleza? E aí o exame final ficará para a próxima semana, na terça, tá? Porque senão vai ficar muito corrido para vocês estudarem todas essas coisas que eu passei aqui na aula. Revisem quantas vezes vocês precisarem os vídeos e façam passo a passo, né, junto comigo nos vídeos para vocês aprenderem bem. Beleza? Até a próxima, jovens. Um beijo do papai.